Motor Mercedes-Benz OM352. Talvez o motor mais famoso aqui no Brasil, né? Famoso que eu digo, mais popular, já vendido e comercializado aqui dentro do país. Se não é o mais popular, deve estar no top 3 aqui do Brasil, esse motor da Mercedes-Benz 352. É um motor que foi lançado em 1964, não é um motor brasileiro, de projeto brasileiro, é um motor de projeto mundial da Mercedes-Benz, né? Então ele foi lançado em 1964, mas ele só chegou no Brasil nos anos 70, se eu não estou enganado, em 72. Então ele demorou quase 10 anos para começar a ser vendido aqui dentro do Brasil. Ele foi o primeiro motor de injeção direta da Mercedes-Benz a ser comercializado no Brasil. Então na época, em 72, era uma evolução tremenda esses motores de injeção direta. Ele tinha 5,7 litros de capacidade, 6 cilindros em linha. Em 72 ele só tinha a versão aspirada, de até 130 cavalos. E depois, se eu não estou enganado, em 76 chegou a primeira versão turbinada, que aí passou para mais de 150 cavalos. E lá nos anos 80, quando ele terminou sua produção, lá por 85, 86, na versão LA ele tinha quase 200 cavalos. 190 e poucos cavalos, eu não vou lembrar de cabeça agora. Então ele é um motor que foi produzido desde 72 até 86, 87 mais ou menos. Isso para caminhões, né? Mas ele não foi só comercializado em caminhões, ele foi comercializado para barcos, geração de energia, tratores, caminhões, implementos. Esse motor aqui no Brasil, ele é tão versátil, ele é muito usado até hoje. Esse motor ele é muito popular aqui no Brasil, né? Então você encontra ele nas mais diversas aplicações, né? Ele é colocado em caminhões da Chevrolet, da Ford antigos, né? Eles tiram aqueles packs antigos, colocam esse motor no lugar. Então ele é também utilizado para repotenciação de caminhões antigos, né? Enfim, não preciso nem falar, né? Quase todo mundo conhece esse motor, né? É um motor muito conhecido aqui no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Ele é um motor conhecido no mundo inteiro. Mas vamos falar mais sobre ele. Aqui você tem uma foto. Aqui a gente pode ver um detalhe bem interessante, que é o compressor do ar, do freio. O compressor ele é integrado ao bloco do motor. O comando de válvulas, que passa mais ou menos por aqui, ele que toca o compressor. Então o próprio comando de válvulas toca o compressor. Essa mangueira que vocês estão vendo ligada aqui do compressor até lá na tampa das válvulas, é só daquele respiro para não ficar fazendo barulho. A tomada de ar dele é aqui do outro lado. Aqui. É um compressor que é resfriado só pelo ar, né? Não tem passagem de água por ele, então é um compressor muito simples, né? É um compressor pequeno. Esse motor não é muito grande, né? 5.7, ele pesa quase 500 kg. Ele não é um motor muito grande, então esse compressor também não é muito grande. Ele equipavam caminhões também não muito grandes, né? Para 11, 13 toneladas inicialmente, então não precisava de um compressor tão grande, então esse aqui dava conta do recado. A simplicidade, estamos falando aqui de um projeto dos anos 60, lembra que ele foi lançado nos anos 60, mas só começou a ser vendido aqui no Brasil nos anos 70. Então a gente não pode esquecer que esse motor é dos anos 60, então a simplicidade dele vai ser compatível, né, com os motores dos anos 60. Aqui a gente tem um filtro de óleo bem grande, né, aqui a gente vai ver em outras fotos que aqui está a bomba de óleo aqui, né, aqui está o cárter e aqui está a bomba. Então a bomba de óleo já puxa o óleo aqui do cárter, já manda para o filtro, já filtra esse óleo volta para o bloco do motor e aí é mandado para todo o motor, por galerias. Mais aqui em cima a gente tem os filtros de combustível, são 2. Então aqui a gente já tem aquela bomba de combustível integrada à bomba injetora, uma bomba injetora em linha da Bosch, já com a bomba de combustível integrada, nada de novidade, né? A maioria dos motores da época usavam esse sistema.
Então vem a linha do tanque, passa pela bomba, vai para o filtro, vem para a bomba injetora, vem para a bomba de combustível, vai para o filtro, vem para a bomba injetora, e aí da bomba injetora pressuriza lá para os bicos. A bomba injetora está um pouco escondida aqui atrás desses filtros, mas dá para a gente ver a tubulação de diesel entrando lá nos bicos, né? Aqui não é exatamente o bico onde vem o tubo e entra. O tubo vem aqui, entra no cabeçote, e lá dentro do cabeçote tem um outro tubo que faz a ligação com o bico, né, com o porta-injetor. Por que que a Mercedes-Benz usou esse sistema aqui meio que embutido? Vamos falar embutido entre aspas, o bico está lá dentro, né? Eu não sei, proteção, né, proteger o porta-injetor de um choque, de uma pancada? Não sei, ela quis ser diferente das outras fabricantes? Não sei. Mas é assim que esse sistema que ela adotou. Aqui você tem um respiro logo em cima da engrenagem da bomba injetora. Aqui está a carcaça da engrenagem, né, da bomba injetora, e o respiro do motor vem bem aqui em cima. Então essa peça aqui é o respiro do motor. Aqui tem um tipo de um separador de óleo, né, para o óleo voltar e só passar o vapor. Aqui a gente não dá para ver, mas em outra foto eu vou mostrar a bomba de água dele tocada por correia. Essas duas correias que sobem aqui, toca a bomba de água aqui atrás, e aqui na frente o ventilador do radiador. Um ventilador mecânico, né, parafusado diretamente na polia. Nos anos 60, 70 não tinha aquela embreagem viscosa ainda, né? Então era bem simples. Lá do outro lado um alternador, né? Então um motor bem simples, né? Um alternador, uma bomba de água, uma polia de uma hélice do ventilador tocada pelo virabrequim. Aqui a gente consegue ver aquela massa da polia do virabrequim para absorver vibrações, né? Fazer um contrapeso ao volante do motor. Que mais que dá para a gente ver nessa lateral do motor? Um cárter bem grande, né? Com a capacidade de óleo considerável. Mas vamos ver então uma outra foto. Aqui você tem uma outra lateral do motor. Esse motor aqui da foto ele está turbinado, mas é um turbo adaptado. Por que que eu sei que é adaptado? É pela essa tubulação que entra aqui na tampa, né, de admissão. O turbo de fábrica ele usa uma tubulação diferente, e a pegada de ar aqui é o centro da tampa das válvulas e não aqui na frente. Aqui na frente são os aspirados, né? O turbo é no centro aqui e a turbina joga para trás aqui. Então por isso que eu sei que é adaptado. Mas mesmo o turbo sendo adaptado nesses motores 352, como ele tem a versão turbo de fábrica, que é o 352A, e ele também tem a versão turbo intercooler, que é a 352LA, então uma pessoa pode turbinar esse motor tanto por fora quanto por dentro, né, como os mecânicos dizem, né? Dá para você trocar todas as peças móveis por peças do motor turbo, dá para adaptar o turbo na posição original, né, usando o mesmo coletor, as mesmas peças, né? A pegada de óleo do motor turbo é bem aqui, e sobe aqui lá para a turbina, e esse aqui que desce aqui é o retorno. Essa tubulação que desce é o retorno do óleo lá para o cárter, né, do turbo. Então um turbo bem simples, né? Não é refrigerado por água, nada disso. Aqui você tem a válvula termostática, dá para a gente ver. A mangueira do radiador é colocada bem aqui. Aqui a água sobe para o radiador, e lá do outro lado ela entra na bomba de água, vem do radiador fria e entra na bomba de água aqui pelo outro lado. Essa aqui é a bomba de água, está sem a hélice do ventilador. A hélice fica aqui parafusada, está sem, então dá para a gente ver bem a bomba de água aqui com a válvula termostática mais aqui em cima. Aqui o coletor de escapamento está escondendo, mas tem uma tubulação de água aqui, ó, de retorno de água dos cabeçotes. Cabeçotes não, do cabeçote, ele usa cabeçote único. Então está aqui a tubulação de retorno de água aqui, ó. Está bem escondidinha aqui atrás do coletor de escapamento. Ele, como eu falei, ele usa um único cabeçote e ele usa camisas secas, né? Se a gente pegar os motores da época, metade usava camisa úmida, metade usava camisa seca. A camisa úmida se mostrou mais eficiente em certos pontos e a camisa seca mais eficiente em outros pontos. Então, todos eles têm pós e contras, né? Então, a Mercedes optou pela camisa seca. E essa peça grandona aqui, ó, parafusada aqui, é o trocador de calor do óleo. Uma peça bem robusta, né? Bem grande aqui, ó. Aqui que está o radiadorzinho, não, um radiadorzão, né?
que troca o calor do óleo, né? O radiador do óleo. Então essa peça aqui, ela é integrada ao bloco do motor. Aqui está sem o arranque, é parafusado aqui o motor de arranque, está sem. Aqui a gente tem um coletor de escapamento com 4 orifícios, né? Ele é 6 cilindros, então cada cilindro não tem o seu orifícios para o coletor de escapamento, como é os motores mais modernos. Então, o da ponta tem o seu, o lá da outra ponta tem o seu, e os do centro são compartilhados, né? Cada 2 vem para um aqui, cada 2 vem para um, cada 2 cilindros, né? Por exemplo, o cilindro 1 tem o seu, o 2 e o 3 compartilham um. O 4 e o 5 compartilham o outro, e o 6 tem o seu lá sozinho. E aí junta nesse coletor, ele é dividido ao centro, ele é bipartido, né? Ele é 2 peças, né? Tanto no aspirado quanto no turbo, né? Ele é 2 peças. Tem que ser, né? Porque é um coletor muito comprido, se não fossem 2 peças ele ia trincar. Vamos ver uma outra foto. Aqui novamente você tem uma lateral do motor, dá pra gente ver bem a bomba injetora. Olha o tamanho dessa bomba injetora, né? É quase maior que o próprio motor, né? Bomba injetora bem grande, né? Aqui você tem o governador dela. Esse aqui é o motor aspirado, ó. Como eu falei que a pegada de ar do aspirado é lá na frente. Tá aqui a pegada de ar do aspirado. Tá sem aquela tubulação que liga o compressor do ar lá para a tampa das válvulas. Aqui você tem a tampa das varetas, né? Das varetas que tocam as válvulas, né? Essa aqui é aquela tampa, né? É uma tampa bem grande, né? Toda a lateral do motor. Então para a gente ver bem essa tampa aqui na foto. Os motores turbos aqui atrás da bomba injetora tem uma válvula LDA, aquela válvula de controle de fumaça. Mas ela só foi adaptada nos anos 80, nos primeiros nem tinha ela. Cadê? Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Dá pra gente ver bem aqui a carcaça da válvula termostática, né? Aqui é onde a mangueira do radiador sai, né? A água retorna por aqui, entra na mangueira e vai pro radiador. Aí a mangueira volta do radiador e entra aqui, ó. Aqui é a pegada de água que vem do radiador, água fria, e entra na bomba de água aqui. Vamos ver uma outra foto. Aqui você tem aquela válvula LDA que eu falei que na bomba injetora não tinha, nessa aqui tem. Esse aqui é um turbo. Então aqui está a válvula LDA atrás do governador da bomba. Aqui é a tubulação do LDA entrando no coletor de admissão. Então quando o turbo pressuriza o ar no coletor, o ar vem pela essa tubulação e aciona a LDA, abrindo uma melhor passagem de diesel, né? Uma maior passagem de diesel para a bomba, né? Para alimentar a bomba. Então a LDA é como se fosse um estrangulador da bomba, né? Enquanto o turbo não entra, a bomba está meio que estrangulada, né? Está injetando menos. Aí quando o turbo entra, o LDA libera toda a passagem de diesel para a bomba. É mais ou menos assim que funciona a LDA. A gente já falou dessa lateral do motor, né? Só mostrei aqui que tem esse LDA aqui. Aqui a gente consegue ver a parte traseira dele, né? Com a carcaça seca, está cobrindo o volante, a embreagem. Mas está aqui dentro, né? Vamos ver uma outra foto. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar alguma coisa diferente. Aqui a gente tem uma visão melhor da bomba de água, né? Ele está sem a hélice aqui. Aqui é onde a mangueira do radiador vem e entra aqui na bomba de água. Aqui é onde o retorno passa pela válvula termostática e volta, né, pro radiador, a água quente. A gente tem um detalhe melhor da tampa das válvulas. A tampa de abastecimento de óleo é lá em cima da tampa. Essa tampa é uma tampa especial, vamos dizer, que ela tem um coletor de admissão embutido nela. A gente vai ver isso numa outra foto. Vamos ver mais uma foto. Aqui você tem uma foto da época de um motor turbo de fábrica. Lembra que eu falei que no motor turbo de fábrica a pegada é no centro? Tá aqui. O turbo está escondido aqui, né? Essa aqui é a tubulação que alimenta o turbo, vem do filtro de ar, vai para a boca do turbo. O turbo pressuriza por essa tubulação aqui, ó, que joga para trás. Aqui é o centro da tampa. Lembra que eu falei que entrava no meio? Tá aqui, ó, o turbo joga para trás, por esse tubo aqui, e aí entra no centro da tampa. Então o turbo de fábrica ele tem essa característica. E olha aqui o compressor do ar, aquele respiro, ele joga direto lá na admissão do turbo, não joga mais na tampa de válvulas.
No motor aspirado ele joga na tampa, né? No turbo de fábrica, esse respiro vai lá na boca do turbo um pouco antes, aqui nessa tubulação que vem do filtro de ar. O respiro continua o mesmo, né? Todo o resto continua o mesmo, aparentemente o mesmo, né? No turbo de fábrica. É só o turbo mesmo que aparece ali por fora, mas por dentro muda tudo. O motor turbo ele é todo reforçado por dentro, árvore, né? O virabrequim, bronzinas, bielas, pino de pistão, anéis, tudo é reforçado. As válvulas têm uma pressão diferente. O que mais? Tem aqueles jet coolers, né? Que é aqueles injetores de óleos por baixo do pistão, que normalmente fica ali perto do virabrequim, né? Tem aquele trocador de calor do óleo lá do outro lado do bloco que eu mostrei na foto passada. Enfim, o motor turbo tem todo aquele reforço de fábrica que todos os motores turbo diesel têm, né? Da época principalmente, era assim. Esse aqui não é intercooler, né? Eu acho que ele foi lançado o primeiro em 1976. Então, em 76 não existia intercooler, né? Então, ele era diretão assim na admissão do caminhão, do motor. Ele tinha, nessa primeira versão turbo, acho que 152 cavalos. Se eu não estou enganado, é isso, nos anos 70. Vamos ver uma outra foto. Aqui você tem um bloco, tá só o bloco aqui, ele está com as peças móveis lá. Aqui está sem aquela tampa das varetas, né, das válvulas, está sem as varetas, né, só está o buraco aqui por onde sobem as varetas, né. Aqui está com o comando, a gente consegue ver as engrenagens, né, a engrenagem do comando. A gente consegue ver o comando, aqui é o buraco onde vai o compressor do ar. E você consegue ver lá no comando que ele tem tipo um ressalto aqui por onde toca. O compressor é um pistão. É um pistão, ele tem pino, ele tem biela, ele tem casquilho, né, a bronzina. E aqui no comando ele tem tipo como se fosse um virabrequim aqui. Ele gira aqui e toca esse pistão aqui do compressor. Eu vou mostrar o comando numa outra foto, só o comando para vocês verem essa parte aqui em detalhe. Tá vendo que é ressaltado aqui para cima? Essa parte aqui, ó, tem até um furinho de lubrificação para lubrificar uma possível bronzina aqui do pistão, né, que toca o compressor de ar. Então isso aqui fica girando e tocando esse pistão para cima, vai para frente, para trás, para frente, para trás, como ele vai girando. É uma solução interessante adotada pela Mercedes-Benz na época. Esse motor, como ele tem diversas aplicações aqui no Brasil, muita gente coloca eles em caminhões diferentes do qual ele foi projetado para rodar. Então tem muita gente que inutiliza esse sistema aqui. Tira esse compressor aqui, põe uma tampa aqui, fecha isso aqui e adapta um compressor de ar maior tocado por correias aqui na frente do motor. Então normalmente esse motor é colocado num caminhão que tem uma capacidade de carga maior, né, carrega mais peso, precisa de um sistema de freio mais reforçado. Então é feita essa adaptação. Eles tiram esse compressor daqui, inutilizam isso aqui, tampa, e é adaptado um compressor mais moderno, maior, tocado por correias, né, um sistema mais frágil, menos confiável, né, correia pode quebrar, né, mas são duas correias, né, eles adaptam, fazem essa adaptação aqui no Brasil para ele conseguir ter um sistema de freio mais robusto, né. Aqui a gente consegue ver a bomba de óleo, tá aqui a bomba de óleo. Ela é daquele tipo de bomba de óleo que tem aquele cano, né, aquele tubo com uma engrenagem na ponta, que também é tocada pelo comando. Olha que interessante, o comando de válvulas que toca a bomba de óleo. Então o comando de válvulas ele toca a bomba de óleo, o compressor do ar e todas as válvulas, todas as varetas, né, os tuchinhos hidráulicos vão aqui embaixo. Então o comando desse motor ele tem três funções, né, tocarem as válvulas, a bomba de óleo e o compressor do ar. Essa bomba de óleo era uma solução usada por alguns fabricantes na época, né? Os tratores da Ford aqui, os motores da Ford diesel aqui no Brasil da época também usavam esse tipo de bomba de óleo. Os motores do Opala, né, também usavam esse tipo de bomba de óleo. Enfim, era um tipo de bomba diferente, né, tocado pelo comando. Alguns motores diesel, quase todos da época, usavam a própria engrenagem do virabrequim para tocar a bomba de óleo. A bomba de óleo fica aqui na frente, né?
para não falar todos, né? A maioria usava esse sistema, mas a Mercedes usou esse aqui, né? Um sistema um pouco diferente, né? Aqui a gente consegue ver o virabrequim aqui embaixo, os contrapesos, né? Aqui você tem uma biela aparecendo aqui, outra aqui, os contrapesos. O que mais dá pra gente ver aqui? As engrenagens lá dentro, né? Engrenagem da bomba injetora. Vamos ver uma outra foto. A mesma foto de um ângulo diferente, a gente consegue ver melhor o virabrequim. Um pouco melhor da bomba de óleo, aqui onde ela é parafusada no bloco por baixo. Então a bomba de óleo, ela puxa o óleo sai sobe por ela, sai por esse orifício. Aqui é onde é parafusado a carcaça do filtro de óleo. Então sai por esse orifício, vai para o filtro, é filtrado, retorna por esse e entra de novo para dentro do bloco. Aqui a gente tem um detalhe para o furinho de lubrificação daquele pistão do compressor de ar, né, do casquilho dele, da blusina dele. Vamos ver uma outra foto. Aqui a gente tem um cabeçote. São duas válvulas por cilindro, né? Na época era o que tinha, não existiam motores no Brasil, né? Não existia motores 4 válvulas por cilindro ainda. Então, não tinha nada de diferente dos outros motores nessa questão de válvulas, né? Aqui a gente consegue ver aquilo que eu falei no outro vídeo, que você tem a válvula menor é de escapamento, a maior de admissão. Essa aqui, ela está sozinha naquele tubo do canto que eu falei. Essas duas de escapamento compartilham um cano. Essas outras duas compartilham um cano e aquela lá tem o seu cano sozinho lá, como eu mostrei que são 4 furos e não 6, né? Essas do centro compartilham um orifício no coletor de escapamento. Na admissão é um pouco diferente. A admissão é por cima do cabeçote, na tampa das válvulas, como eu vou mostrar numa outra foto, como eu falei. Então vamos pensar assim, a admissão desse motor não é fluxo cruzado, não é escapamento de um lado e admissão do outro. Ele tem admissão e escapamento do mesmo lado, só que o escapamento sai na lateral do cabeçote e a admissão por cima, sai por cima pela tampa das válvulas. Então a gente vai ver isso numa outra foto. E aqui você tem as galerias de óleos, galerias de água, os furos, né, os orifícios por onde passam os parafusos. Vamos ver uma outra foto. Outra foto com aqueles orifícios do escapamento que eu falei. Apesar de serem 4 e não 6, eles já têm a geometria circular, né? Na época, a maioria, para não falar todos, usavam uma geometria quadrada, meio quadrada. A Mercedes já usava um sistema circular, que se mostrou muito mais eficiente, e hoje todos usam esse sistema circular e não mais aquele quadrado. Vamos ver uma outra foto, aqui por cima com as molas e os pratos das válvulas, ó. Molas bem, aparenta ter bastante pressão, né? Um sistema bem pesado, né? Como todo motor diesel da época. Aqui você tem as roscas, né? O orifício onde entra o porta-injetor. Os injetores, né, são parafusados aqui, ó, rosqueados aqui. Então esse aqui é o cilindro 1, o cilindro 2, vai até o 6. Esses buracos aqui é por onde sobem as varetas que tocam as válvulas. Então aqui nessa rosca aqui, ó, é parafusado os balancins. Os balancins, eles fazem parte de uma única peça, né, os 2 de cada cilindro. Ele é parafusado aqui e as varetas sobem, né, por esses orifícios que acionam os balancins que tocam as válvulas. A gente vai ver isso também em outra foto. Aqui você tem o virabrequim do motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fixos e 6 móveis, né? Claro, 6 cilindros, 6 móveis, como todo motor diesel, né? Durante o passar dos anos, vários fabricantes tentaram sair dos 6 cilindros. Muitas foram para motores de 5 cilindros, outras foram até para motores de 7 cilindros, 8 cilindros, mas a história mostrou que os 6 cilindros é a melhor configuração até hoje para um motor diesel, pela distribuição de peso do virabrequim, pelo balanceamento dele, ele dá pouca folga axial. Enfim, esse sistema de 6 cilindros se mostrou ser o mais eficiente até hoje. Tanto é que poucas fabricantes mudam esse padrão, né? Poucas vão para um V6, para um V8, para um motor em V
quando se fala em diesel. A maioria fica no 6 em linha, que se mostrou muito eficiente. Então a Mercedes-Benz na época não tinha muita diferença, né? Muita variedade. Era 6 em linha a maioria dos fabricantes. Então a Mercedes-Benz não mudou isso, continuou aqui com o seu motor 6 em linha. Tá aqui os orifícios de lubrificação, tanto dos fixos quanto dos móveis, né? De um fixo, a linha de lubrificação do bloco de óleo joga aqui no fixo. Do fixo tem um furo aqui, ó, tem um furo aqui que liga um com o outro aqui, ó. O virabrequim ele tem uma ligação desse furo com esse aqui, ó, por dentro. Ele é usinado, ele é furado com uma broca, não sei como, acho que é uma broca. Entra uma broca aqui, ó, faz um furo de um até aqui. Então a linha de óleo entra aqui, pressuriza aqui, e daqui tem uma ligação para cá para pressurizar aqui. Todos eles são assim, ó, tem uma passagem aqui por dentro. Então o virabrequim ele não é maciço por dentro, ele tem essas galerias de óleo também por dentro dele. Todo virabrequim é forjado, né, tanto turbo quanto aspirado. Aqui a gente tem uma ilustração da tampa de válvulas, né, do motor. Vamos pensar aqui que é a boca, né, por onde entra o ar. Então a tampa de válvulas desse motor ela é dividida. Ela tem essa galeria aqui por onde entra o ar para o motor. Aqui embaixo é o cabeçote. Então a entrada de ar do cabeçote é por cima, ó. Aqui é a lateral por onde sai o escapamento, né, do escapamento. E aqui em cima é a de ar. Então o ar ele entra por cima do cabeçote pela tampa das válvulas. Então é uma tampa dividida ao meio, não é ao meio, ela é mais aqui no canto, né? Ela tem duas partes. Um sistema um pouco diferente da época, né? Aqui a gente tem uma outra foto, como a gente dá para ver bem numa ilustração, aquela tubulação do bico que eu falei, né? Sai lá da bomba injetora o cano, ele entra aqui no cabeçote na lateral, e aí tem um outro cano lá dentro que faz a ligação, ó, daqui a lá no porta injetor. E o bico está escondido lá dentro, ó. E aqui tem uma ilustração de como ele é inserido aqui na cabeça do cilindro. E aqui a gente consegue ver também a tampa das válvulas, né, onde ela é dividida aqui, ó, por onde entra o ar, por cima dela, né? A admissão de ar é por cima, tanto na tampa das válvulas quanto no cabeçote. Um sistema diferente, né, na época. Vamos ver uma outra foto. Aqui a gente tem uma foto real da tampa, né? Uma foto real aqui, ó, onde é o coletor de admissão na tampa, ó. Então, aqui a gente consegue ver também aquela tubulação de retorno de água, que eu falei que estava escondida na foto lá, ó. Tá aqui ela, o retorno da água. Tá aí, ó. Dá pra gente ver também a tubulação que faz a ligação do diesel lá do cabeçote até o porta-injetor, que está escondido lá dentro. E essa pequenininha aqui é o retorno. Então você tem a entrada e o retorno do diesel dos bicos, ó, todo embutido dentro da tampa. A gente não consegue ver com o motor fechado, né, com a tampa, está tudo embutido. Eu acredito que a Mercedes-Benz usou esse sistema até por uma questão de segurança. Talvez nos anos 60 eles pensassem que deixar isso exposto poderia quebrar, né, numa pancada, em alguma coisa. Eles resolveram embutir isso dentro de uma tampa, né. Acho que foi isso. Aqui você tem a boca por onde sobe a mangueira do radiador. Mas essa foto aqui eu quis mostrar mesmo essa admissão aqui na tampa, né. Isso gerava problema, por quê? A tampa de válvulas, ela tinha uma junta aqui, né? Toda tampa tem uma junta. E o que acontecia quando essa junta dava problema? Passava óleo. Aqui as válvulas, né, tudo aqui é lubrificado por óleo. Então quando essa junta dava problema, passava óleo para admissão. Porque o coletor de admissão está ali ao lado, né? Está ali do lado. Então se desse um problema nessa junta, o motor começava a queimar óleo. Então olha que chato, né? Esse era um problema, né? Tinha que trocar a junta. Então às vezes um motor desse começava a queimar óleo, era só um problema de junta de tampa de válvulas. Era um lado ruim desse sistema que a Mercedes-Benz adotou, né? Vamos ver uma outra foto. Aqui você tem os balancins, né? Nas fotos que eu mostrei o motor estava sem. Cada 3 usa um eixo de balancins. Então são 6, né? 2 eixos de balancins. Tá aquele parafuso que eu mostrei lá ao centro, né? Cada 2 balancins usa um sistema. Aquelas molas que usa para separar e tudo, os balancins, o sistema da época. Esses balancins, eu vou mostrar numa outra foto, ele usa esse tubo
Lá dentro dele passa a lubrificação de óleo para lubrificar os balancins. Então aqui está os furos, né, por onde o óleo sobe para lubrificar, né, porque esses balancins eles são móveis, né, eles que tocam as válvulas, então eles movimentam muito, né. Esse motor da Mercedes-Benz ele gira muito alto, né, a potência dele aparece a 2.800 RPM. Para a época era um motor que girava muito, né, porque o motor na época girava 2.000 no máximo, né, hoje o motor gira 1.500 no máximo, né, no verde, né, 2.000 estourando, então esse motor girava 2.800 e ainda não tinha chegado na rotação máxima, né? Ainda ia mais, então girava muito, né? Então esses balancins eles mexiam muito rápido, né? A frequência com que eles oscilavam era muito alta, então precisava dessa lubrificação. Todos são assim lubrificados, né? Não é só esse da Mercedes-Benz, mas eu só estou querendo mostrar esse porque ele girava bem alto esse motor. Ele era um motor que a potência e o torque, não era só a potência, o torque também aparecia em rotações elevadas. O torque aparecia em 1.700 RPM. É um torque muito alto, né? Uma rotação muito alta para um torque de motor diesel, se a gente pensar hoje em dia. Aqui a gente tem uma foto, né, das válvulas com os balancins. Eu tentei achar uma, essa aqui que eu achei. Aqui você tem aquele tubo que eu mostrei, né, com os balancins. Aqui vamos pensar que é o primeiro cilindro. Tá a válvula de escapamento e de admissão. Aqui você tem um orifício de admissão, né, lá no cabeçote. E aqui está montado, né, com um balancinho parafusado aqui no cabeçote e com o eixo. Mais ou menos deu para ver. Aqui você tem um detalhe para a bomba de óleo, que eu falei que ela era tocada pelo comando, ela está de ponta cabeça. Deixa eu rodar ela aqui. Não tem. Isso. Não, rodei demais. Tá, vamos pensar que ela está de ponta cabeça. Aqui é a pegada de óleo. Aqui ela é parafusada no bloco do motor. E aqui ela é tocada pelo comando. Só quis mostrar ela em detalhe, né? Mas eu já falei sobre ela. Aqui é os injetores. Os porta injetores com os injetores lá dentro, né? 6, né? Aqui a gente tem os injetores propriamente ditos, né, que vai lá dentro do porta-injetor. Está aqui, ó, só dá para ver a pontinha dos injetores, né, e nessa foto a gente consegue ver todo ele, não só a ponta, né, mas todo ele, né, a parte que vai lá dentro do porta-injetor. Aqui você tem um detalhe para o pistão. Esse é um pistão de um 352 aspirado. Por que é aspirado? Porque ele é plano, né, ele tem a cabeça plana, né, chata. E repare, ele tem 4 anéis. Ele tem um anel de raspador lá embaixo. Na época, isso era comum, esse tipo de pistão. Os Perkins também usavam isso, vários fabricantes usavam esse sistema. Hoje não usa mais esse sistema. Ele usa só os 3 anéis aqui em cima. Não usa mais aquele lá embaixo. Tinha fabricante que tinha 2 embaixo, 4 em cima, 1 embaixo. Enfim, a Mercedes tinha 1 embaixo e 3 em cima. Então é um sistema mais antigo, né? Vamos ver uma outra foto aqui de um pistão real, né? Com aquele anel lá embaixo, ó, e os 3 em cima, de um motor aspirado plano. O turbo ele não é plano, ele tem um buraco aqui no meio, né? Ele tem uma taxa de compressão diferente, né? Aqui a gente tem o eixo, né, do comando de válvulas, por onde toca o compressor do ar, com aquele ressalto que eu falei, né? Não é ressalto, é como se fosse um virabrequim, né? Como se fosse tá fugindo a palavra de mim. Um dente, né? Não é um dente. É onde toca a biela, né, do pistão, do compressor do ar. Então tem um detalhe aqui numa foto que dá para ver bem, né? Aqui você tem o bloco com os pistões. Aqui o motor turbo, ó. O pistão com buraco, não é buraco, né? A câmara de combustão é aqui, né? Esse é um motor turbo. Eu sei exatamente pelo pistão. Camisas secas, ó. Só aquela casquinha, né? A camisa é bem fininha. 6 em linha. Sem a tampa aqui das varetas, né? Acho que aqui é o trocador de óleo desse lado. As varetas desse outro lado aqui. Aqui é a tampa do trocador, tá sem ele. Então tá aí. Só para mostrar essa foto, só para a gente ver a diferença dos pistões, do aspirado para o turbo. Tem uma diferença de pistão. E os pistões eles também sofrem evolução, né? Desde os anos 60, quando esse motor foi lançado, até os anos 80, quando ele foi descontinuado, os pistões eles evoluem, né?
vai tendo evolução de pistão, né? E a fabricante vai modificando. Aqui você tem o eixo, ó, eu tentei mostrar o eixo aqui nessa foto. Tá ele aqui, ó, chega aqui, ele tem esse ressalto aqui, é onde que toca o compressor do ar. É bem aqui, ó. Dá pra ver, ó? Chega aqui, ele tá deslocado, né? É onde ele gira e toca o compressor. Então vamos ver uma outra foto. Acho que essa é a última. É a última foto. Então é isso, pessoal. Falei um pouco aqui sobre o motor 352, OM 352 da Mercedes. Por que eu falei um pouco? Porque esse motor tem muita história no Brasil. Tem muita história. Esse motor ele equipou os tratores CBT. Deixa eu pensar aqui. Não preciso nem falar dos caminhões da Mercedes, que fizeram muito sucesso. Caminhões da Chevrolet antigos eram adaptados a esse motor. Da Ford também era adaptado a esse motor. Barcos, geração de energia, né? Geradores também, motor Mercedes. Nossa, esse motor, bombas de água, esse motor era adaptado para tudo. Era não, é. Esse motor ainda roda aqui no Brasil. Esse motor ainda roda muito aqui no Brasil. Você acha fácil um motor desse rodando no Brasil. Então, é por isso que eu estou dizendo que eu falei um pouco sobre esse motor, porque esse motor tem muita história. Muita história. Então é isso. Estou esquecendo de falar muita coisa sobre esse motor, mas é o que eu queria dizer, pessoal. Então até o próximo vídeo.